Olá pessoal, tudo bem? Caros alunos do segundo ano, bem-vindos novamente ao nosso TD de Termologia. Na verdade é uma introdução à termologia. Esse é o nosso primeiro TD e a gente está na questão número 7 resolvendo, né? Sobre o conceito de temperatura e calor. Então vamos dar uma lida na questão número 7 e resolvê-la. Bom, a questão 7 diz o seguinte: um sistema isolado termicamente do meio, possui três corpos, um de ferro, um de alumínio e o outro de cobre. Após certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que, dois pontos, o corpo de cobre também aumentou a sua temperatura, o corpo de cobre ganhou calor do corpo de alumínio e cedeu calor para o corpo de ferro. Letra C. O corpo de cobre permanece com a mesma temperatura. E letra D. O corpo de cobre diminuiu a sua temperatura. Note que ele diz no enunciado que há três corpos, um de ferro, um de alumínio e um de cobre, e diz que depois de certo tempo, tanto de ferro quanto de alumínio aumentaram a sua temperatura. E aí ele começa a indagar várias afirmativas a respeito do corpo de cobre, o que aconteceu com ele. Então vamos montar um esqueminha e resolver essa questão. Esse é o esquema. Há três corpos que eu quero que vocês considerem: o corpo de ferro, alumínio e cobre. Eles estão isolados termicamente. A questão diz que depois de um certo tempo, há um aumento na temperatura do corpo de ferro e o do corpo constituído de alumínio. Bom, essas temperaturas aqui aumentaram. Para que a temperatura desses dois corpos pudessem ser elevadas e, portanto, aumentarem, é necessário que eles ganhem energia, né? Para as moléculas desses corpos, né, começarem a se agitarem mais e assim o grau de agitação maior, a temperatura também vai registrar um valor maior. Portanto, para que eles aumentem a sua temperatura, é necessário que tanto o alumínio como o ferro recebam energia. E se só existem esses três corpos isolados termicamente, então se as temperaturas desses dois subiram é porque receberam energia do corpo de cobre. O cobre doou ou transferiu energia na forma de calor para esses dois corpos e eles, consequentemente, ao receber essa energia, as moléculas passaram a ter um grau de agitação maior e houve um aumento de suas temperaturas, dos valores de suas temperaturas. Então, o correto é dizer que o cobre doou energia tanto para o alumínio quanto para o ferro, né? Houve uma transferência de energia do cobre para esses outros dois. Bom, o que acontece com isso? Se o cobre doou energia, isso implica que o corpo constituído de cobre houve perda de energia e, consequentemente, suas moléculas passaram a vibrar ou ter menor grau de agitação e, portanto, a temperatura do cobre irá diminuir. Então, nesse processo onde o alumínio e o ferro aumentaram a sua temperatura, consequentemente, o cobre diminuiu a sua temperatura. Bom, se você analisar os itens, o item mais correto que informa isso é o item D. O corpo de cobre diminuiu a sua temperatura, ou seja, após certo tempo que eles verificaram que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram, isso implica dizer que o corpo de cobre diminuiu a sua temperatura, para que os dois lá aumentassem a sua temperatura. É esperado que no final desse processo, ou depois de um certo intervalo de tempo, todos os três corpos entrem em equilíbrio térmico, né? Uma vez que eles estão isolados termicamente. Então, resposta correta, item D, ok? Essa foi a nossa questão número 7. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!